Boa tarde, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas, a aula 6 ela vai falar um pouquinho sobre movimento uniforme variado, né, que é o chamado MUV ou MRUV, caso ele for um movimento retilíneo também. Então vamos entender assim, quais são as características desse movimento, né? Esse movimento ele tem como característica a velocidade, que varia de forma constante. Ele, portanto, possui aceleração, e essa aceleração pode ser positiva ou negativa. Então essas são as três características. Velocidade varia constantemente, possui aceleração e essa aceleração pode ser positiva ou negativa. Vamos pensar assim, né? Como está se comportando a velocidade desse automóvel da figura. Então ele parte no tempo zero com a velocidade de 0 metros por segundo. Após um segundo, ele tem a sua velocidade passada para 5 metros por segundo. Mais um segundo depois, no segundo, vamos dizer assim, a velocidade já é 10 metros por segundo. Então ela sofreu uma variação de 0 para 5, de 5 para 10. E no terceiro segundo, a velocidade é de 15 metros por segundo. Então aqui eu já observo que eu tenho um incremento nessa velocidade. Esse incremento na velocidade é o que a gente chama de aceleração, certo? Então vou montar uma tabela aqui, né? Tempo zero, velocidade 0. Tempo de 1 segundo, velocidade 5. Tempo de 2, velocidade 10. Tempo 3, velocidade 15. Ou seja, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, a gente está percebendo que essa velocidade aumenta sempre da mesma forma, certo? Sempre 5 metros por segundo a cada segundo. Esse conceito que a gente vai calcular agora se chama de aceleração. Então a aceleração nada mais é do que a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Então vamos entender um pouquinho assim. Tá? Como é que eu posso calcular nesse meu modelo aqui, nesse meu exemplo, essa aceleração? Então eu vou pegar um intervalo de tempo. Nesse caso eu peguei aqui o intervalo de tempo inicial, que é de 0 a 1 segundo, e peguei a velocidade nesse intervalo de tempo, que seria a velocidade de 5 e a velocidade de 0. Então 5 menos 0, que vai ser o intervalo, né, que eu estou pegando de 1 segundo, 5 menos 0 e 1 menos 0. Isso vai me dar 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas professor, e se eu calcular essa aceleração pegando outro intervalo de tempo? Não tem problema. Vamos fazer de novo essa mesma equação aqui para outro intervalo de tempo. Vamos pegar aqui o intervalo que vai de 2, né, até 0. Então eu vou ter 2 menos 0, intervalo de tempo, está aqui embaixo. Então a velocidade vai ser 10 menos 0. 10 menos 0 dá 10, 2 menos 0, 2. 10 dividido por 2, 5. Eu obtenho o mesmo valor da aceleração, porque é uma aceleração que varia de forma, uma velocidade que varia de forma constante, sempre com a mesma aceleração. Vamos pegar um outro intervalo de tempo, né? Um intervalo de tempo de 3 segundos. Então 3 menos 0, velocidade 15 menos 0. Essa divisão também dá 5 metros por segundo, certo? O que eu observo isso? Que essa velocidade está variando de forma linear. Se eu colocar isso, né, num gráfico, o que eu observo aqui? Tá? Eu observo o seguinte, que o tempo está passando, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, e a aceleração se mantém sempre a mesma, certo? Vamos pensar num gráfico de velocidade, né? A função horária da velocidade. Vamos ver, encontrar essa função horária e depois a gente vai observar como é que se dá o comportamento dessa velocidade de forma gráfica, né? Como é que a gente pode enxergar isso no gráfico. Vamos lá. Eu sei que a aceleração é a variação de velocidade sobre variação de tempo. Se eu abrir, né, esse delta, então eu vou ter velocidade final menos velocidade inicial e tempo final menos tempo inicial. Considerando o tempo inicial como sendo zero, o que eu vou ter? Eu vou ter só a variável t aqui embaixo. Se eu passar esse t multiplicando para o outro lado, que nem eu fiz na função horária da posição para o movimento uniforme, eu estou fazendo aqui para a função, né, da velocidade. Eu estou isolando agora esse v. Então vou passar esse v para o outro lado, vai passar somando, e vou arrumar esses termos, ou seja, eu vou botar o v aqui na frente. E aí eu vou ter v igual a vo mais aceleração vezes tempo, que é a função horária da velocidade, certo? Se eu analisar nesse exemplo, né,
vamos pensar assim, ó, que tu pode pensar em calcular essa velocidade do carrinho em qualquer intervalo de tempo, certo? Vamos supor que a gente queira calcular essa velocidade após 5 segundos. Então aqui nesse desenho eu tenho tempo 0, 1, 2, 3, teria que ter o 4 e 5 no desenho, para mostrar ali direitinho, mas a gente vai calcular esse valor. Então vou pegar minha função horária da velocidade, vou substituir a velocidade inicial por 0, vou botar a minha aceleração que vocês calcularam no slide anterior, que era 5, e o tempo que eu estou pedindo aqui, que é 5 segundos. 5 vezes 5, 25, ou seja, após 5 segundos de movimento, esse carrinho já vai ter a velocidade de 25 metros por segundo. Se eu analisar isso graficamente, né, o que eu vou conseguir observar? Eu vou conseguir observar que essa velocidade aqui, ó, ela varia de forma linear, de forma constante, certo? Cada segundo que passa, 1, 2, 3, 4, 5, a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Ou seja, 5 metros por segundo a cada segundo, né? Essa inclinação aqui, ó, mais adiante vocês vão ver que essa inclinação ela vai ser igual à nossa aceleração, numericamente igual, né? Então vamos lá. E a posição? Se eu colocar, né, fazer um experimento, certo? Colocar aquele carrinho numa rampa e fazer um experimento, coletar dados de tempo e de posição, eu vou obter um gráfico desse tipo aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele é representado por uma equação chamada equação de segundo grau. O pessoal que vem aí do nono ano lembra lá que aplicava o Bhaskara, né, para chegar nas raízes de uma equação de segundo grau. Pois é, aquele conteúdo lá que vocês viram no nono ano agora vai ser usado aqui na física no primeiro ano, certo? Então, ó, esse gráfico Galileu no século, né, 16, 17, ele obteve experimentalmente, né? Ele queria analisar qual era a função matemática que relacionava a deslocamento com o tempo e tal, até para chegar em valores de aceleração, chamado de aceleração gravitacional. Então, se eu fizesse esse experimento, eu teria esse tipo de gráfico aqui. Bom, essa função, né, que representa esse gráfico aqui que eu acabei de mostrar, é uma função de segundo grau, que é dada, né, por x, porque a gente está trabalhando no eixo x. Tem alguns livros que chamam isso aqui de S, né? Chamam S, S0 e tal. S porque vem do inglês space, né? Como a gente vai falar aí em eixos x e y, então eu sempre trato as equações usando x quando o deslocamento acontece no eixo x, e quando acontece no eixo y, eu vou usar y. Então eu vou ter aqui, ó, nessa equação eu vou entender quem seria aqui o nosso x. Seria a posição final? x0 seria a posição inicial, da onde o carrinho sai. Naquele exemplo, saía do zero, né? A velocidade, que é a velocidade inicial. Aqui faltou o O, que VO, né? Velocidade inicial. O tempo, que é uma variável independente, que daí eu vou jogar nessa equação e vou encontrar a posição em função desse tempo. E o A de aceleração, certo? Lembrando que essa aceleração pode ser positiva ou pode ser negativa. Bom, vamos pensar assim, ó. Vamos determinar a posição do carrinho após 5 segundos, certo? Então eu vou pegar minha função horária da posição e vou preencher com os dados que o meu problema me traz, né? Que é a posição inicial, que é da onde ele saiu, que é 0, a velocidade inicial, que também é 0, então 0 vezes t, esse termo vai ficar 0, a aceleração que a gente tinha calculado, que era 5, o tempo que eu estou pedindo aqui que é de 5 segundos, então 5 ao quadrado vezes 5 dividido por 2. Isso vai me dar 25, 25 vezes 5 dá 125, dividido por 2, 62,5 metros, né? Se eu analisar, né, aqui graficamente, esse gráfico aqui eu fiz num outro software e coloquei ele aqui para vocês dar uma olhada no slide. Eu vou ter aqui, ó, após 5 segundos, né, 62,5. É interessante falar que esse gráfico aqui, ó, ele começa, né, com essa curva com uma certa inclinação. Depois essa inclinação começa a aumentar cada vez mais. Se eu pegasse aqui, ó, uma reta tangente a essa curva em qualquer um desses pontos, eu teria aqui, ó, o valor da velocidade instantânea naquele ponto, né? Em curso superior a gente diz que essa derivada, né, dessa função aí
vai me dar o valor da velocidade. Então o gráfico de posição, né, ele consegue nos dar o valor da velocidade, basta que a gente calcule a derivada. Bom, mas isso é um assunto que a gente vai tratar nas próximas aulas. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês a entender o conteúdo da lista 4, né, que fala sobre MUV. E nas próximas aulas a gente vai estar resolvendo algum tipo de exercício dessa lista. Um abraço a todos aí.